eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Eu costumo falar de livros, eu às vezes falo de gatos, mas hoje vamos continuar então aqui com o Excel. Eu já fiz um primeiro vídeo, vou tentar deixar por aqui o link cá em cima. Eu também já criei uma lista de reprodução onde vou colocar então os vídeos que eu irei fazer aqui relacionados com o Excel. E portanto hoje será mais um vídeo. Eu tinha pensado começar já a fazer então aqui já mais um fecheiro ligado então aqui a uma espécie de registro de leituras, mas eu lembrei-me que quero-vos falar então aqui da importância de tabelas e da importância de formatarmos como tabelas, porque eu não sei se muita gente conhece esse conceito ou não, provavelmente sim, porque já é um recurso que já há em algumas versões mais antigas do Excel, mas mesmo assim eu quero falar nesse recurso, portanto vamos passar então aqui para o Excel. Portanto, aqui no Excel vamos começar, por exemplo, aqui um nome, por exemplo, quantidade, valor. Vamos assumir, por exemplo, que a Ana comprou 2 unidades, um valor de, vamos fazer por exemplo aqui o 2 vezes, sei lá, 20. Depois o Tiago comprou 3, o dele custaram 15. Vamos assumir que são canetas não, que é um bocado caro, mas bolos ou qualquer coisa assim. Sara, por exemplo, comprou e também uns 20, por exemplo. E para já, deixem-me aumentar aqui o zoom. Vamos perceber que o Excel colocou aqui este símbolozinho. Isto significa o quê? O Excel encontrou aqui uma inconsistência de formas. Se carregarmos aqui dentro da célula e depois aqui nesta opção, ele diz que a fórmula desta célula difere das fórmulas da área de cálculo. Porquê? Porque em cima pus aquele a multiplicar por 20, aqui pus 15 e aqui pus 20. Por exemplo, se eu aqui, em vez de ser por exemplo, vamos assumir que são 13. Ele, como já não está a dar nenhum padrão, ele já não põe aquela mensagem. Vamos formatar isto, vamos transformar estes dados em tabela. Como é que nós fazemos? Nós antes chegávamos aqui, selecionávamos, formatávamos aqui as bordas, podíamos pôr aqui um fundo e nós a partir achamos que isto é uma tabela. E tem o aspecto de tabela, verdade seja dita. Mas se nós, por exemplo, queremos acrescentar aqui um registro, sei lá, o Duarte comprou 2, os do Duarte custaram 17. Nós pomos a conta, mas ele não está aqui a manter, a mesma formatação. Nós quisermos manter a mesma formatação, é selecionar, vir aqui ao pincel, carregamos uma vez e clicamos aqui. Também podemos aqui com o pincel, duplo clique rápido e ele fica fixo e nós formatamos aqui mais salas para baixo. Também, se por exemplo, se quisermos fazer somas, fórmulas, portanto, queremos somar os livros todos, selecionamos e temos aqui o valor, foram 132, também podíamos fazer aqui também para a quantidade, mesmo formato. Mas lá está, se nós acrescentarmos mais aqui um registro, a roça para 1, por exemplo, se quiséssemos atualizar, teríamos que, por exemplo, vir aqui à fórmula, F2 e pormos os dados, ou então definimos logo um intervalo maior do que aquele que tínhamos. Mas vamos assumir, vamos copiar aqui também os mesmos 3 dados. Vamos aqui, por exemplo, aqui mais para baixo, eu vou fazer aqui copiar valores, aqui
posso copiar a fórmula, portanto eu como fiz isto foi selecionar e depois na fórmula botão direito do rato e aparece aqui estas opções, esta é para os valores, esta é aqui para as fórmulas, eu agora quero colocar aqui as fórmulas e temos a mesma informação. Se eu, em vez de ter selecionado aqui e vindo aqui com as fórmulas, se eu, em vez de fazer isso, selecionar e vier aqui em cima ao menu base e formatar aqui como tabela, ele dá-vos logo aqui umas opções. Eu por norma gosto muito ou desta ou então destas. Vamos por exemplo por esta aqui. A minha, ele tem aqui definidos os intervalos e põe aqui a minha tabela que tem cabeçalhos. Sim, deixem estar o pisco porque cabeçalhos é esta parte aqui, portanto vamos dar o OK. E ele põe-vos logo aqui o Excel uma formatação. Por exemplo, queremos adicionar aqui mais um registro. Vamos, por exemplo, o Francisco. E vocês vão reparar que, para já, ele copiou a fórmula, porque eu neste caso aqui coloquei a fórmula toda igual, portanto sempre a multiplicar por 20 e ele fez exatamente isso e manteve a formatação. Portanto, nós continuamos aqui a acrescentar, ele vai-vos sempre manter o registro, ou manter a formatação, e isto é muito útil quando nós temos N registros. Outra vantagem destas formatações, por exemplo, queremos fazer a soma, saber quanto é que gastamos. Portanto, vimos aqui à soma, vamos à soma, e se quando ela está formatada como tabela, se clicarmos assim, eu vou repetir, fazer mais devagar, portanto, soma, abrir os parênteses, e ele pede-se aqui os argumentos. Né? Se nós, quando o rato, vocês vão ver, o rato está com esta cruzinha e nesta posição, quando tem a setinha, se nós clicarmos e depois fechamos os parênteses, ok, ele faz o somatório. Podemos confirmar, selecionando tudo, ele aqui em baixo dá-vos aqui os somatórios, tanto a média, o contar e sempre aqui a soma, e está a bater certo. Portanto, podemos fazer isto também aqui para a quantidade. E se tivessem, e isto é válido para qualquer um, portanto, se eu vier aqui com a Ana, outra vez, agora comprou 2, e se eu quiser fazer uma soma, se eu já vos disse que gosto mais sempre de fazer, posso só ter um critério, mas gosto sempre de usar a fórmula soma X, porque me permite sempre fazer mais do que um critério. Portanto, eu quero somar este, o intervalo, e este e o critério. Vamos então pôr Ana, vamos pôr só o texto, só agora para simplificar. Portanto, a Ana gastou 100 euros, foi os 40 mais os 60 e dá efetivamente os 100. Foram só para vocês perceberem que dá para fazer as fórmulas com esta formatação de tabela. Portanto, esta formatação de tabela é muito útil porque vos permite não só o Excel reconhece então a formatação, né? E quando vocês acrescentam um novo registro, ele mantém a formatação, mantém as fórmulas. Se vocês tiverem aqui fórmulas, vocês viram, ele mantém-vos também aqui as fórmulas. E quando fazem em cálculos adicionais de somas, de somatórios, de procs, Vs, de somas X, ele faz sempre a tabela toda, porque esta então, esta tabela. Portanto, todos estes dados e os dados que vocês forem acrescentando aqui por baixo, ele considera-vos sempre aqui como tabela. É útil também, isto descobri, foi uma descoberta mais recente, nos últimos meses, o nome, porque, se viemos aqui em cima, portanto, que os menus têm estrutura da tabela, e tem aqui nome da tabela, e tabela 1 é o nome que o Excel atribuiu a esta tabela neste fecheiro. Se tiverem mais tabelas noutros fecheiros, eles vão ter também tabela 1, tabela 2. Portanto, à medida que vocês forem criando, ele vai-vos dando. E vocês podem ter o mesmo fecheiro com N tabelas criadas. Portanto, é útil darem aqui um nome à vossa tabela. Por exemplo, vamos assumir que esta é a tabela de registros de compras. Podemos pôr, é só estarem dentro de uma sala qualquer da tabela e vir aqui em cima, portanto, menu, estrutura da tabela, nome da tabela, e podemos pôr, por exemplo, eu gosto quando a tabelas pôr o T e depois underscore, porque não podemos pôr espaço, então gosto de pôr o underscore e, por exemplo,
registro. Registro. E depois dar só OK. E vocês vão ver agora aqui nesta fórmula, abrir, ele automaticamente reconhece então aqui esta tabela como registro. E é útil sempre darem este nome e darem um nome que seja fácil de vocês se identificarem então o que é essa tabela, para depois ser mais fácil então nas fórmulas. Outro aspecto interessante é se entretanto decidiram que afinal não querem formatar isto como tabela, não precisam disto como tabela, podemos inverter essa formatação então também aqui com o cursor, estrutura da tabela, e temos aqui a seguir a parte do nome da tabela, temos aqui várias opções e podemos então aqui converter em intervalo e se fizermos OK, ele mantém a sua formatação que tinha enquanto tabela, portanto em termos de cores e das linhas, e assim ele mantém, mas agora se vocês, por exemplo, acrescentarem aqui portanto, outro nome, ele está-vos a manter a formatação, mas está-vos a manter a formatação aqui, porque o meu Excel agora está a reconhecer formatos de células, mas ele, se vierem aqui, portanto, à fórmula, nós não alteramos, e vamos ter percebido que ele já alterou aqui e não está a considerar também aqui esta opção. Portanto, ele acrescentou só aqui, mas se vocês colocarem a pôr, ele reconhece alguns formatos, porque o próprio Excel consegue reconhecer formatos que estão na mesma coluna e na mesma linha, mas deixou de assumir isto como tabela. Ainda aqui na formatação como tabela, vamos copiar para aqui, portanto formatar como tabela, nós temos aqui, tínhamos a nossa tabela, nós podemos mudar aqui, afinal não quero azul, quero amarela, portanto nós a qualquer momento podemos escolher outra formatação que queiramos. Podemos também aqui, por exemplo, temos esta e podemos aqui fazer um novo estilo, podemos aqui formatar. Eu nunca utilizei isto, confesso, eu uso sempre por norma, eu gosto muito aqui dos açuis e normalmente utilizo entre estas ou então também ali aquela mais simples, às vezes para os verdes, mas acabo mesmo por usar estas pré-feitas. Podemos ter também, por exemplo, aqui, em vez de fazermos a estrutura da tabela, podemos aqui acrescentar no separador de estrutura da tabela, temos aqui várias opções. Esta opção filtrar, então, estas opções aqui são úteis também quando temos uma listagem muito grande e conseguimos aqui filtrar a informação que queremos ver. Linha de cabeçalho, se tirarmos, ele apaga-nos o cabeçalho, como é óbvio, convém ter. Podemos também tirar aqui a opção e pôr as tabelas, se queremos com esta tal diferença de linhas ou não, mas algo que também podemos fazer isso para colunas, eu não sei qual é o critério que ele utiliza, mas normalmente estas opções não uso muito. O que eu vos queria mostrar então esta opção aqui de linha total. Se nós colocarmos aqui, ele dá-vos então aqui, o próprio Excel faz aqui a fórmula do subtotal nesta coluna, e podem também aqui escolher se querem o total ou se querem a média ou contar. Por exemplo, eu aqui quero o total e aqui, por exemplo, quero contar, temos 5 registros, e podem ter essa opção aqui, discussão de... É quase que um recurso automático. Eu costumava fazer isto cá em cima, mas de forma manual, portanto eu punha mesmo a fórmula, enquanto assim é a própria funcionalidade da tabela que vos faz isto. E pronto, eu por agora vou ficar por aqui. Era o que eu vos queria falar então aqui desta parte de formatação de tabela. Eu acredito que a maioria de vocês já conheça este recurso de formatar como tabela, mas não quis deixar-vos de falar porque eu acho que é muito importante esta parte de ligação por causa das formas, e principalmente esta questão de darem então o nome aqui à tabela, e também se quiserem então
anular o efeito de tabela, ali esta parte de converter em intervalo, que eu confesso que também só há relativamente pouco tempo é que descobri isto. E pronto, quis partilhar esta informação com vocês. Eu vou então ficar por aqui, nesta parte sobre formatação de tabelas, a importância. Eu espero que vos tenha, para quem não utiliza aquele recurso de formatar como tabela, eu espero que vos tenha deixado com vontade de utilizar esse recurso, porque é mesmo um recurso muito prático e muito importante quanto a mim. E não só a parte de renomear, de darmos um nome à tabela e de podemos, se em algum caso quisermos reverter então esta formatação, podemos fazer. Eu só há relativamente pouco tempo é que descobri isso e, portanto, achei que também seria útil partilhar essa informação com vocês. Eu vou então ficar por aqui, eu em seguida vou tentar gravar mais aqui um vídeo, mas um beijinho e até o próximo vídeo.